Boa tarde, Nação Regatiana. Boa tarde aos amigos da imprensa. Estamos aqui para anunciar mais 3 reforços, mais 3 atletas que chegam aí para ajudar na nossa temporada 2025, antes da nossa estreia amanhã diante do Asa. Então hoje faremos a apresentação do Henry, do Rafinha e do David, 3 atletas jovens, o perfil que a gente vem buscando aí de contratações, atletas que participaram de grupos e elencos vitoriosos, com boa base no futebol brasileiro e que chegam para agregar e ajudar o CRB a conquistar os nossos objetivos em 2025. Sejam bem-vindos e que a gente possa fazer uma grande temporada. A Maceió. Henry, você na base teve várias temporadas boas, chegando na seleção de base, mas no profissional ainda está com algumas dificuldades. E isso foi talvez um dos principais questionamentos do torcedor. Como você encara isso, como você se sente para essa temporada no CRB, que normalmente são de tantos jogos? Tem jogador que chega a bater 50 jogos na temporada. Então, como você se sente para essa temporada no CRB e, claro, com essas críticas que a torcida acaba fazendo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu levo isso como um aprendizado, né? Estou começando agora minha carreira, sou muito novo e acredito que o CRB abriu as portas para mim ter essas oportunidades, para eu poder demonstrar o meu melhor. Estou trabalhando para isso e acredito que esse ano vai ser um ano maravilhoso e vou ter essa oportunidade de fazer essa minutagem que tanto me cobra. Vou fazer a pergunta para o Rafinha. Rafinha, o CRB já entra em campo amanhã, primeiro jogo. Primeiro jogo no Campeonato Alagoano, a estreia já na segunda rodada e pega um Asa que está pressionado para vencer. Como é que vocês estão encarando? Primeiro, como vocês aproveitaram esse tempo a mais de preparação para a estreia no Alagoano e como vocês estão encarando esse jogo de amanhã lá em Arapiraca? Primeiramente, boa tarde. É um jogo de suma importância, né? A gente respeita a equipe do Asa, a gente sabe que eles também estão pressionados, só que a gente tem que se impor. A gente, querendo ou não, nos últimos 3 anos aí a gente vem... O pessoal que teve aqui foi o campeão. Então a gente tem que mostrar também a nossa identidade, o porquê e para que a gente está entrando nesse campeonato. Vai ser um jogo importantíssimo para nós e, como eu falei, para mostrar a nossa identidade. David, em relação a essas alterações que o elenco teve, algumas pessoas permaneceram, vocês estão chegando para somar forças. O que esperar dessa equipe unindo essas duas etapas, né? Quem ficou e quem está chegando para o Campeonato Alagoano 2025? Primeiramente, boa tarde, né? Acredito eu que essas peças que estão chegando agora e essas peças que se foi faz parte do processo, né? E as peças que estão chegando agora, a gente no dia a dia está trabalhando muito e acredito eu que a gente vai dar resposta dentro de campo. A pergunta do Guilherme Nobre, da Gazeta News Esportes. Boa tarde, Henry, bem-vindo ao CRB. Queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência no futebol dos Estados Unidos e como chega fisicamente após um ano de poucas atuações no Mirassol. Boa tarde, Gazeta. Eu acredito que o futebol dos Estados Unidos foi futebol muito importante para mim, né? Porque futebol que tem bastante intensidade e não tanto quanto ao Brasil, né? Aqui tem mais, eu acho que a técnica do brasileiro, do futebol brasileiro. E lá, por ser um futebol de muita transição, isso me deu forma física e creio que chego aqui com essa forma física melhor do que o ano passado. E o ano passado, constando as minutagens, acredito que tínhamos um elenco no Mirassol muito talentoso, muito bem estruturado já, e a oportunidade sim seria difícil, né, pois tem bastante jogadores com idades mais velhas do que eu e com bastante experiência. Isso acaba deixando a gente um pouco mais com desafios, né, para trabalhar dentro e fora de campo. Rafinha, boa tarde. As informações que eu tenho é que em alguns momentos você chegou a treinar de 10 e em outros momentos de atacante de beirada. Sabemos que hoje no futebol moderno não tem muito isso de escolher uma posição fixa. Mas se você pudesse escolher, onde você se sente mais à vontade? Jogando por dentro, com camisa 10, jogando mais aberto ali pelos lados do campo? Como você se identifica mesmo ali jogando como atleta mesmo? Boa tarde. Na verdade, eu tive até essa conversa com o treinador aqui.
ele me deixou bem à vontade para escolher e também treinar. Eu me saí bem nas duas. Acredito que extrema ou o meio atacante vindo para o meio também são as minhas prioridades. Se tiver que escolher, cara, é uma das duas, entendeu? Hoje, como você mesmo citou, o futebol ele está muito moderno. Você não pode ser um cara de uma posição só. Muitas das vezes no jogo mesmo, a gente tem um atleta expulso, a gente tem um atleta que às vezes tem que sair por conta de cartões e a gente acaba querendo ou não suprindo também a ausência deles. Então, eu acredito que a base do Grêmio me ajudou muito nisso. Os outros clubes que eu passei, em não ser um jogador de uma posição só, e sim de duas ou três a mais. David, boa tarde. Ainda falando sobre o jogo de amanhã, você deve ser o titular na posição, que era do Anselmo Ramon, um cara que é referência aqui no CRB, já está há um bom tempo aqui, pode ser tetracampeão pelo CRB, tetracampeão alagoano. De que maneira você enxerga essa responsabilidade? Como é que você tem se preparado para vestir a camisa 9 do CRB? Primeiramente, boa tarde. Eu enxergo uma oportunidade, né? Como você citou, né? Não é fácil estar ali como um suplente de Anselmo Ramon, né? E tendo essa oportunidade, né? De começar. E eu encaro isso como um desafio, né? É um cara que respeito muito, que já tem história aqui no CRB. E eu creio também que eu vim aqui não para só ser apenas passagem, mas também para fazer história, junto com Anselmo Ramon, que já se encontra aqui no clube. Em relação... Vou puxar o microfone para tu. Em relação ao torcedor, tricampeão, cheguei buscando o tetra depois de anos, né? O CRB já teve um tetra em 1979. O que o torcedor pode esperar dessa estreia do CRB com esse elenco tão misto? Boa tarde. Pode esperar muita entrega, muita vontade. Acredito que não é só a vontade do torcedor. Se eu perguntar para os meninos, eles vão dizer o mesmo que eu. A gente chega para fazer história no clube, a gente quer deixar um nome na história do clube. E pode ter certeza, como eu falei na primeira pergunta, a gente quer mostrar primeiramente a nossa identidade. E claro também que a gente quer cumprir com o que o clube também quer, entendeu? A gente quer deixar nosso nome marcado na história do clube e, se Deus quiser e dê tudo certo, sair campeão. A pergunta para o David, Matheus Guimarães, da Gazeta News Esportes. Boa tarde, David. Você teve boas campanhas em Série B, mas quando atuou na Série A e fora do país não conseguiu ter o mesmo nível de apresentação. O que você espera nesse retorno à disputa da segunda divisão? Boa tarde mais uma vez. A resposta que você acabou citando aí. As outras passagens que eu tive lá fora, né? Foi uma por conta da guerra, né? Em 2022, fui logo no início da guerra e acabou eu voltando, né, para o Brasil. E em 2023 tive uma boa passagem no Juventude, né? Uma passagem que me surpreendeu muito também, né? Tive muita minutagem de jogos e espero que esse ano com o CRB não seja diferente, que eu esteja com minutagem alta e espero também fazer a mesma coisa que eu fiz com a camisa de Juventude aqui no CRB. Boa tarde, David, mais uma vez seja bem-vindo. Como o próprio companheiro citou, na Série B você tem tido bom desempenho. E a grande cobrança do torcedor regatiano é justamente por esse acesso. O que você pode extrair justamente da última temporada na Série B pelo Juventude, onde você conquistou, para trazer para o CRB, que apesar da idade ser baixa, você já tem uma vasta experiência. E pode esperar que vai ser muita entrega, muita determinação. E espero, mais uma vez, como citei, fazer a mesma campanha que eu fiz lá no Juventude com a camisa do CRB. Perguntar para o Henry agora. Henry, eu reparei ontem no treino que você estava treinando separado, junto do Danielzinho e do Vitinho. O que é que aconteceu? Você se recupera de uma dengue? Como é que você está fisicamente hoje? Se já tem algum retorno para você ficar à disposição do treinador? Com o trabalho dos profissionais aqui dentro do CRB, com excelentes profissionais que me atenderam super bem desde quando eu cheguei. Acredito que eu venho evoluindo bastante, né? Fisicamente aí fiquei 10 dias com essa dengue aí que pegou de jeito lá ele aí, pô, na resenha aqui, né? Pô, mas acredito que com excelentes profissionais eu venho evoluindo bastante. E para essa primeira estreia eu prefiro, e eles preferiram numa conversa entre a gente, que eu continue trabalhando no decorrer dessa semana para pegar o volume de trabalho que foi feito desde 10 dias perdido que eu perdi dentro da semana aí, desses dias.
Estou satisfeita. A pergunta para o David, do Luciano Costa, da Jovem Pan News. David, qual a sua função de ofício, camisa 9 ou extremo? A minha função hoje mesmo, onde eu me sinto bem, é pelo lado, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer ali o 9, que desde a base também eu tinha feito essa posição e quando também na época, quando eu me destaquei com a camisa do Vitória, foi como 9.